Alô, bancário! Alô, bancária! Eu sou Gabriela Bigelini, advogada especialista em direito previdenciário aqui na Raiz e Centeno Advocacia, e hoje eu quero conversar com você sobre os direitos previdenciários do bancário no caso de benefício por incapacidade. Como se sabe, os bancários possuem uma rotina de trabalho estressante em diversos aspectos, o que leva inclusive ao adoecimento e ao afastamento das atividades habituais. Isso ocorre porque o bancário trabalha em posturas forçadas, realiza esforços repetitivos, manuseia cédulas, digitam incessantemente, atendem ao telefone e principalmente ao público. E tudo isso sob a pressão de cumprir metas e atingir resultados cada vez mais elevados. Além disso, temos observado frequentemente aqui no cotidiano do escritório bancários com casos de assédio moral no ambiente de trabalho. Todos esses fatores podem desencadear diversas doenças, ou seja, incapacidade. E com o passar do tempo e com as condições de trabalho cada dia menos favoráveis, esses profissionais tornam-se incapazes de executar as suas funções, que lhe garantem a subsistência, e com isso tendem a se afastar do trabalho. Então vamos lá ao assunto de hoje. Eu quero lhes mostrar as doenças mais comuns dos bancários. Então, inicialmente, vamos comentar aquelas patologias que fazem parte da vida de todo trabalhador no ambiente de um banco e que são doenças comuns nesse cenário. A tendinite, a depressão, o distúrbio de ansiedade, a bursite, a síndrome de burnout e a síndrome do pânico, além das doenças bastante conhecidas dessa classe profissional, as LER e as DORTs. Então, essas patologias acabam sendo campeãs no ambiente de trabalho de um banco. Quase que todos os funcionários possuem quando não mais de uma dessas patologias. E aí, as doenças dos bancários, elas podem conduzir à incapacidade para o exercício da atividade laboral, seja de forma temporária, seja de forma permanente. Então, a gente sabe que a incapacidade temporária, ela pode conduzir a dois benefícios: o auxílio doença, quando o bancário apresenta uma doença comum, ou o auxílio doença acidentário, quando a incapacidade é decorrente de um acidente ou de uma doença ocupacional. Por doença ocupacional, a gente entende aquela desenvolvida, agravada no ambiente de trabalho. Então, aqui, importante termos conhecimento dessa diferenciação, porque cada um destes benefícios garante ao segurado, garante ao trabalhador benefícios diferenciados. Não só o recebimento do pagamento mensal do auxílio pelo INSS, como também outros benefícios indiretos. Então, no caso do auxílio doença acidentário, sempre importante mencionar que quando o bancário ele tem uma doença ocupacional, ou seja, que decorre da forma de execução do seu trabalho, ele vai ter a possibilidade de acessar o auxílio doença acidentário. E o que isso quer dizer? Que ele vai ter benefícios indiretos pelo fato de estar afastado por uma doença ocupacional. E dentre desses benefícios indiretos, nós podemos citar como, por exemplo, a estabilidade no emprego, a manutenção dos depósitos do FGTS e também o custeio do tratamento dos seus problemas de saúde. Então, por isso, sempre ficar bem atento se a incapacidade ela vem de uma doença comum ou de um acidente ou uma doença ocupacional, porque é justamente isso que vai diferenciar na concessão do seu benefício. E se o bancário apresentar sequelas? Daí é o caso de receber um auxílio acidente. Porque muitas vezes
a pessoa recebe o benefício por incapacidade temporária e quando esse benefício cessa, o INSS nem analisa se ficou com sequelas ou não. E na maioria dos casos, ao retornar para o trabalho, o bancário já está com sequelas consolidadas e por isso teria direito a receber de forma automática um auxílio acidente. Mas na grande maioria dos casos, o INSS não faz esta avaliação no momento da cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária. Então, aquelas pessoas que não têm conhecimento da possibilidade de receber um auxílio acidente deixam de ter acesso a um benefício que lhe é devido por direito. Então, assim, para a gente compreender melhor, o auxílio acidente é um benefício indenizatório. Ele é pago pelo INSS quando ficar comprovado que a pessoa teve sequelas que geraram prejuízo na vida profissional desse trabalhador. Então, por exemplo, a dona Joana recebeu um auxílio doença acidentário desde o dia 5 de janeiro de 2023 e o benefício foi cessado no dia 20 de abril de 2023. Quando se deu a cessação do benefício, o INSS não fez uma perícia para identificar se a dona Joana estava com sequelas ou não. E aí a dona Joana passou pelo exame de retorno ao trabalho e voltou ao exercício das suas atividades. No entanto, ela possui síndrome do túnel do carpo e ficou com dores constantes, além da redução da sua capacidade nos membros inferiores. Diante disso, ela teria direito à percepção de auxílio acidente. Aí, dona Joana nos procura 2 meses depois da cessação do seu auxílio doença e nós identificamos que os documentos médicos realmente nos mostram que ela possui sequelas permanentes, que reduzem a sua capacidade de trabalho. E aí, então, é possível fazer ou um requerimento administrativo de auxílio acidente ou uma ação judicial pedindo esse benefício. A forma de solicitação, ela vai depender de cada caso concreto. Porque se era obrigação do INSS fazer uma perícia no momento da cessação, significa dizer que nós já temos aí a possibilidade de ingressar na via judicial. No entanto, se a pessoa não chegou a receber anteriormente um auxílio doença, por exemplo, porque o auxílio acidente ele não requer prévio benefício por incapacidade temporária, aí então é o caso de, primeiramente, solicitar o benefício perante a via administrativa, perante o INSS. Então, aqui eu trago para você a diferenciação entre os 3 benefícios que nós conversamos até agora. O auxílio doença, ele vai se dar quando existe uma incapacidade temporária, quando o bancário tem um afastamento superior a 15 dias, e esse afastamento se dá em razão de uma doença comum, ou seja, que não tem relação nenhuma com o exercício da sua atividade profissional, do seu trabalho. Já o auxílio doença acidentário também decorre de uma incapacidade temporária. Também vai ser devido após o afastamento superior a 15 dias. No entanto, neste caso, o afastamento se dá em razão de um acidente ou uma doença ocupacional. Ou seja, esse problema de saúde foi contraído ou agravado no ambiente de trabalho. Já o auxílio acidente, ele requer um afastamento em razão de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho, quando a pessoa ficar com sequelas, lesões permanentes, com redução da sua capacidade de trabalho. E aqui nesse caso, importante dizer que o auxílio acidente é um benefício indenizatório. E o que isso significa? Ele é pago pelo INSS e pode ser cumulado com o recebimento de salário. Inclusive, vai servir para fins de composição do salário de contribuição naqueles meses em que houver o pagamento de contribuição previdenciária. Então, aquela pessoa que recebe o auxílio acidente vai ter a possibilidade de fazer o seu salário de benefício, o seu salário de aposentadoria,
composto pela contribuição que paga o INSS, somado ao valor do salário do auxílio acidente. Então, vai poder somar esses dois pagamentos para fins de aumentar a média da aposentadoria. Então, falando de uma forma bastante simples, o auxílio acidente, ele traz a possibilidade de aumentar o valor da aposentadoria também. Então, aquela pessoa que teve redução na sua capacidade de trabalho, apresenta sequela decorrente de uma doença ocupacional, tem a possibilidade também de receber o auxílio acidente como forma indenizatória, que por consequência vai servir para fins de aumentar o valor da média do salário de benefício e por consequência do salário de aposentadoria. Então, acaba sendo uma possibilidade que o bancário tem de se ver indenizado, já que a sua atividade profissional é tão desgastante a ponto de gerar uma incapacidade que veio culminar numa sequela permanente, a qual reduz a capacidade de trabalho. Tá? Então, esses são os 3 benefícios por incapacidade temporária. Além disso, nós temos também o benefício no caso de incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Aqui também é necessário que a pessoa tenha, né, uma incapacidade permanente para o exercício das suas atividades, ou seja, não vai conseguir desempenhar a sua profissão, não vai nem conseguir ser reabilitado. Então, quando isso acontece, o bancário é aposentado por invalidez. Então, se tratando de benefícios por incapacidade, essas são as possibilidades que a legislação garante ao bancário. Então, hoje nós falamos de uma forma bastante breve, né? Tem outras peculiaridades que não tratamos aqui, mas a título de informação, trazemos todos os benefícios, principalmente para deixar o alerta da diferenciação entre o auxílio doença comum e o auxílio doença acidentário. E além disso, trazendo a ressalva do auxílio acidente, visto que muitos bancários desconhecem ainda a possibilidade de acessar esse benefício indenizatório e ter aí, de certa forma, o seu direito resguardado, já que a sua capacidade de trabalho acabou sendo afetada e, por consequência, reduzida. Então, esses são os benefícios que eu gostaria, né, de explanar para vocês neste vídeo. Fica aqui os nossos contatos. No caso de dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação aos benefícios por incapacidade. Se você possui alguma patologia, alguma doença que possa conduzir a um benefício por incapacidade, tem dúvidas, teve seu benefício negado na esfera administrativa, precisa acessar a via judicial ou já possui uma sequela, né, uma lesão permanente decorrente de doença ocupacional, estamos à disposição para lhe auxiliar, prestar sempre o melhor serviço, também para resguardar os direitos de todos os bancários. Eu fico por aqui, me despeço, um grande abraço e ficamos à disposição.